Olá, é um prazer imenso estar falando com você nesse momento. O que Deus tem para nós nesse dia, nessa hora, nesse momento que estamos assistindo esse vídeo, é algo fascinante. Tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Jesus está voltando e você precisa conhecer algo aqui que nós vamos estar estudando. Você já pode ter estudado esses versos, mas eu tenho certeza que Deus quer falar ainda muito mais com você. Tem algo incrível para mostrar para você. Algo que você ainda não viu, que você ainda não sabia. Você pode ter lido, mas ainda não tinha entendido esse assunto. E Deus tem algo maravilhoso para te dizer e Ele tem pressa. E você precisa levar essa mensagem para outras pessoas. Se te fazer um pedido, um apelo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem, porque ela vai servir para muita gente. Para mim está servindo, vai servir para você e para todas as pessoas que ouvirem essa mensagem. Deixe o seu like, quando você deixa ali o seu comentário, o seu like, você está ajudando que esse trabalho cresça e que outras pessoas conheçam. Tá bom? Quero fazer uma oração, porque o que vamos ler aqui agora é algo tremendo. Muito pior do que o decreto dominical. Isso mesmo, tem muitas pessoas apavoradas com o decreto dominical, porque vamos estar estudando, é muito pior do que o decreto dominical. E você precisa entender esse assunto. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos. Te agradecemos por estarmos juntos aqui através da internet. Que teu amor e a tua graça inunde o meu e o coração dessa pessoa que está assistindo essa mensagem. Esse amigo, dessa amiga, que o Senhor esteja ajudando a vida dela, trabalhando no coração para que ela entenda de maneira clara e coloque em prática na vida. Em nome de Jesus. Amém. O texto que quero ler com você está no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel teve um sonho, uma visão. Deus deu uma visão para Daniel de 4 animais. E esses animais representam reinos. E o quarto animal é que eu quero levar você avante, levar você a uma maneira mais profunda nesse verso. No Daniel capítulo 7 e o verso 19, o quarto animal, nós vamos descobrir o que é esse quarto animal que Daniel teve esse sonho, essa visão que Deus mostrou para ele. No verso 19 diz assim: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros animais, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cuja as unhas eram de bronze, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Quando vamos aqui no versículo 21, diz assim: e eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia. Esse animal tinha chifres, né? E prevalecia. Quando vamos no versículo 23, diz assim: então ele me disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Nos dois versos vimos que esse poder, esse reino, ia fazer a terra em pedaços, ia destruir a terra. Terra aqui é o ser humano, somos nós. Mas de que maneira vai destruir? Houve muita destruição por esse poder, mas eu quero levar você. Por que eu falei para você que o que vamos estudar é muito pior do que o decreto dominical? Esse poder representa o reino de Roma. O reino de Roma, ele tem feito destruição espiritual na vida de muita gente. E aqueles que não aceitam o plano de Roma é feito em pedaços, como ele fez aí no passado. Todos aqueles que não aceitavam o que eles colocavam eram mortos, eram queimados na fogueira no período da Inquisição, e até hoje eles continuam perseguindo e têm que aceitar aquilo que eles mandam, porque se não aceitar são mortos. Isso já aconteceu no passado, está acontecendo hoje e vai acontecer muito pior mais na frente, no momento que nos espera, no momento que nos aguarda, como um decreto dominical. Depois desse decreto vem o decreto de morte. Aqueles que não aceitarem os planos de Roma serão perseguidos e serão mortos. Mas o que eu tenho para te falar é muito pior do que isso. Vamos ler mais um verso e vamos ver quem é que dá o poder para esse reino de Roma fazer em pedaços, destruir as vidas,
o foco aqui não é apenas tirar a vida com a morte, o foco é tirar a pessoa de Cristo ensinando doutrinas erradas. Só que você pode dizer, eu não acredito no que Roma prega, porque eu sei que é doutrinas erradas. Mas ela não anda ensinando a Bíblia, você sabe disso. O que eu estou falando é de uma outra maneira. Satanás criou um plano para levar a nossa vida, aos nossos filhos a se perderem. Você já ouviu falar numa brincadeira tão simples que tem aí, que a Netflix criou como batatinha frita? E outras séries, são essas séries que as pessoas estão assistindo, nossos jovens, nossas crianças, adultos e velhos estão assistindo essas imundícies de Roma. Todo esse sistema foi feito por Roma. Deus disse nos mandamentos não matarás e Roma pisa, mata, o verso diz faz em pedaços. Esses jogos da internet, esses jogos da Netflix, essas séries, todas elas matam e fazem em pedaços. Tanto o momento ali desses jogos, como a vida de quem participa, de quem assiste. As pessoas que assistem essas coisas, elas estão fugindo de Deus, elas estão buscando realizar o desejo do coração delas, que é isso que o inimigo coloca para elas. E aqueles que não aceitam, eles pisam, eles brigam com o pai, brigam com a mãe, brigam com as pessoas, com amigos de escola, eles se tornam violentos, porque seguem o mesmo costume desse poder. Quero pedir para você, lute pelo seu filho, ore por eles, pela sua família, para que se afastem, faça o que for necessário para tirar eles desse caminho, porque tudo isso foi o Roma que colocou. Mas ainda não é isso que eu quero te falar de maneira mais clara. Quero levar você em Apocalipse capítulo 13 e quero ver você com o versículo 4. Diz assim, Apocalipse 13, verso 4. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, que é a besta, é esse quarto animal, esse quarto reino. A besta, e também adoram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quem é semelhante a esse poder de Roma? Quem pode ir contra aquilo que eles dizem? As pessoas aceitam o que ela coloca, as pessoas aceitam os filmes, as pessoas aceitam os vídeos, as pessoas aceitam a violência, as pessoas aceitam a morte, as pessoas aceitam tudo o que esse poder coloca. E aceitam sorrindo e ficam de mal com quem disser que é errado ver e participar dessas coisas. Querido amigo, estamos vivendo as horas finais e Satanás sabe quem deu o trono para esse poder reinar foi o próprio Satanás. A Bíblia diz bem claro dizer, e adorarão o dragão porque deu sua autoridade à besta. Se você ler o versículo 2, diz assim, deu o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O dragão é Satanás que está por trás de tudo isso. E o plano dele é tirar você e a mim e a nossa família do céu. Mas o que eu quero ler para você agora, por que eu disse que o que eu tenho para estudar com você hoje é muito pior do que o decreto dominical. Abra comigo a sua Bíblia, ainda no livro de Romanos, e vamos finalizar esse assunto. Tá? Romanos capítulo 8. Tá? Romanos capítulo 8 diz assim, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Qual é o Espírito de Cristo? Quero ler com você Apocalipse 19, verso 10, para a gente fechar esse contexto. Apocalipse 19, versículo 10. Apocalipse 19, verso 10. Diz assim, olha. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Aqui João ia adorar o anjo. Ele, porém, me disse, vede, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus e adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
João ia adorar o anjo, ia se prostrar perante um anjo de Deus. Deus disse, não, não faças isso. O anjo disse, não faça isso. Eu sou teu servo, dos que amam a Jesus, dos que buscam a Jesus na vida, tá? E mantém o testemunho de Jesus e adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da profecia. Quem tem que ter o espírito da profecia é que tem o testemunho, é o testemunho de Jesus. Os outros estão adorando a besta, enquanto tem alguém adorando a Jesus. Olha, tem um povo adorando a Jesus e tem um povo adorando o segmento de Satanás, o sistema de Roma. Mas quando eu disse para você que é muito pior do que o decreto dominical, sabe o que é que eu estou dizendo para você? Eu vou ler mais uma vez para que você entenda de maneira mais clara. Aqui em Romanos, capítulo 8, aqui no livro de Romanos, capítulo 8, ele diz assim, eu vou ler mais uma vez, agora vai ficar mais claro para que você entenda, verso 9. Vós, porém, não estáis mais na carne, mas no Espírito. O Espírito de Cristo qual é? É o Espírito da profecia. Nós temos que viver o Espírito da profecia, o Espírito da Bíblia, estudar a Palavra de Deus, o Espírito de Cristo na nossa vida. Porque se eu não vivo o Espírito de Cristo na minha vida, se eu não tenho o Espírito de Jesus na minha vida, ele diz de maneira clara, se de fato o Espírito de Deus não habita em vós, esse tal não é dele. Isso é muito pior do que o decreto dominical. Se não tem o Espírito de Cristo, de estudar a profecia, você não é de Jesus. É isso que ele está dizendo. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. O Espírito de Cristo é o Espírito da profecia. Estudar as profecias é muito pior do que o decreto dominical, é não ter o Espírito de Cristo para estar preparado para o que vai acontecer. Querido amigo, querida amiga, precisamos estudar esse livro. Precisamos dedicar tempo para estudarmos a palavra de Deus. Precisamos dedicar tempo para viver o que Cristo nos pede. Em Apocalipse capítulo 1 ele diz, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Capítulo 1, verso 3. Precisamos estudar, abandonar esse reinado que estamos vivendo agora, que é o último reino. É o quarto animal que está destruindo a vida das pessoas. Vem um decreto dominical, mas aquele que não tem o Espírito de Cristo está perdido. Muita gente está se afundando no que Roma está fazendo, e a Bíblia é bem clara em mostrar que ela vai destruir, vai fazer em pedaços a vida das pessoas. E a vida que ele está fazendo em pedaços é a vida daquele que não tem o Espírito de Cristo na vida. O Espírito de Cristo é o Espírito da profecia, o Espírito de estudar a profecia, de ensinar a profecia. Esse é o Espírito de Jesus. E muito pior do que o decreto dominical que vai matar, que vai destruir muita gente, é não ter o Espírito de Cristo na vida. Eu te faço uma pergunta. Você tem o Espírito de Cristo na sua vida? Se você não tem, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se preparar, ainda dá tempo de clamar a Jesus, pedindo o Espírito Santo dele. Ele fala para nós que tudo que devemos pedir, pedir pelo Espírito. Qual é o pai ou a mãe que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente, ou pedindo pão lhe dará uma cobra, uma pedra? Quanto mais o vosso Pai dará o Espírito àquele que lhe pedirem. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Precisamos pedir o Espírito Santo na nossa vida, implorar pelo Espírito de Deus na nossa vida. É hora de chorarmos e buscarmos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias estão terríveis. Não dá tempo para se prender em Netflix, não dá tempo para se prender em jogos, em séries imorais, em séries que vai te afundando, que está te tirando da presença de Deus. É hora de abandonar tudo isso. É hora de vir para a Bíblia, é hora de vir para as profecias da Bíblia. É o último momento
é a última hora, é o último chamado que Jesus está fazendo. Muita gente conhece essa história dos papas. Eles conhecem a história do Papa Negro, que é o Papa que comanda o sistema de tudo. Tudo que você assiste é comandado por ele. Tudo que você vê, tudo que você participa é comandado por eles. É ele que libera, é ele que comanda tudo que se passa nesse último reinado. Mas não conhece o que Jesus nos pede, não conhece o que Jesus nos chama, não conhece aquilo que ele insiste conosco para conhecermos. Não conhece. Conhece sobre todos os jogos, conhece sobre todas as séries, mas não conhece o mais importante, que é Jesus, a nossa salvação. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Ele nos ajude a sair desse mal tão terrível, que é muito pior do que o decreto dominical. Tem muita gente apavorada, alarmando os outros. Decreto dominical, o Papa falou isso, o Papa falou aquilo. E não diz, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo. Mude de vida, eu preciso mudar, eu preciso consagrar minha vida, eu preciso buscar o Espírito Santo na minha vida. Você não ouve se falar isso. Você ouve dizer, o Papa assinou isso, o Papa está buscando a união com os países. Isso não é errado estudar, mas estão focando muito sobre isso. Estão esquecendo que Jesus disse, estude as profecias. Aquele que não estudar as profecias, esse tal não é meu. Aquele que não tem o meu espírito na vida dele para fugir desse sistema religioso de Roma, implantado tanto em todos os jogos e filmes e séries e tudo. Esse que não fugir disso, o meu espírito não está com ele e está perdido. No tempo de Noé, Jesus falou, meu espírito não agirá para sempre no homem, será 120 anos. O Espírito Santo atuou na vida do povo do dilúvio durante 120 anos. E hoje o Espírito Santo está se retirando da terra. Você nunca viu, você nunca ouviu falar tanta maldade, tanta perversidade, tanta violência, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra adulto, morte, adultério, homicídio, suicídio, tanta violência. Você nunca viu tanta coisa terrível como está acontecendo agora? Você fecha os olhos para não ver, mas alguém te fala, está terrível. E o que Jesus me pede para mim, para você, quer ter o meu espírito é o espírito da profecia, é estudar as profecias e viver uma vida preparada, uma vida santificada para o momento tão difícil que está vindo. Esse é o momento, querido. Estude, dedique tempo para isso. Abandone essas coisas que o mundo te oferece. Isso é muito sério. Isso é sério demais. Por isso que Jesus nos chamou nesse momento para trazer essa mensagem para mim, para minha família e para você. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que Jesus te ajude a abandonar tudo isso e vir para a verdade dele, vir para as profecias. Quero estar finalizando esse tema fazendo uma oração pela nossa família. Pai querido, nós te louvamos nesse momento. Pedimos a tua graça sobre a minha vida, sobre a vida desse amigo, dessa amiga, dessa pessoa que está assistindo nesse momento. Que o Senhor esteja derramando as tuas bênçãos sobre a vida dela. Que o Senhor esteja derramando as tuas bênçãos sobre a minha vida. Que o Senhor nos ajude a fugir de tudo isso que acabamos de assistir aqui, de lermos na tua palavra. O quarto animal será um quarto reino na terra. Estão vivendo o último reinado. E representado por um animal terrível que faz em pedaços, que destrói a vida, que destrói a alma, que afunda no pecado. E para sairmos de tudo isso é preciso o teu Espírito. E o Senhor fala no livro de Romanos que aquele que não tem o teu Espírito Santo na vida, esse tal não é dele. E o teu desejo para mim e para você é que tenhamos o Espírito teu na nossa vida. E o Senhor finaliza dizendo que o teu Espírito é o Espírito da profecia. Estudarmos as profecias e viver a tua palavra na nossa vida, preparado para o momento da tua volta. Nos abençoa a família desse meu amigo, dessa minha amiga. Abençoa a minha família e nos ajuda em nome de Jesus. Amém.
Jesus continue te abençoando. Até o nosso próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.